Uma árvore no Family Search é confiável? É possível fazer genealogia séria numa árvore montada no Family Search? Isso é o que nós vamos ver agora no vídeo. Para quem não conhece, o Family Search é uma plataforma mantida desde o final da década de 1990 pela Igreja dos Santos dos Últimos Dias. São mais conhecidos como os Mormons. Os Mormons, para quem não sabe, são uma religião ali que nasceu na segunda metade do século XIX nos Estados Unidos, no estado de Utah, e eles têm por razões agora que eu não vou explanar aqui, são grandes genealogistas, são ditos os maiores genealogistas do mundo, sobretudo em termos de quantidade, porque eles viajam o mundo inteiro, literalmente o mundo inteiro, e copiam, fazem cópia, facsímile, sempre que possível, de toda a documentação disponível que possa ter utilidade para a investigação genealógica. Livros paroquiais, assentos de registro civil, documentos notariais. Quando a gente fala de documento notarial, a gente está falando de testamentos, a gente está falando de inventários de bens, registros de terras, etc, etc, etc. Então eles fazem cópia de tudo que possa servir como fonte primária para a investigação e reconstituição das nossas ancestralidades. De maneira que na plataforma do Family Search, você está no Brasil, então você começa aí com os teus ancestrais mais imediatos, pai, avós, bisavós, e é muito provável que você vá descobrir um ancestral italiano, português, espanhol, alemão, polonês, um africano, um chinês, um japonês, e por aí vai, um russo, um sueco, e por aí vai. Então você pode, pela plataforma do Family Search, acessar documentos, não precisa mandar e-mail nem carta. Se, por exemplo, você tem que fazer a sua investigação na Itália, muitas instituições italianas até hoje não permitem consulta por e-mail, você tem que mandar uma carta, imagina, você tem que lamber o selo, mandar a cartinha lá para a paróquia italiana ou para o registro lá de Stato Civile, que é o registro civil deles lá do italiano. Os caras vão levar 15 meses para te responder, se te responderem, Então é uma maravilha. Então o Family Search ajuda pra caramba, porque você pode, não em todos os casos, ali não existem todos os documentos do mundo, mas você encontra muita coisa até o século XIII, para você ter uma ideia. Espanha, que eu lembro aqui de cabeça, Espanha, Itália, você tem registros. Claro, existe sempre uma questão lacunar, você tem lacunas, você não tem documentos completinhos e contínuos. Você pensar que ali o norte da Itália pertence ao Império Austro-Húngaro, você vai ler um livro, como aconteceu comigo, buscando ascendentes italianos ali da região do Vêneto, os registros estão em latim, muitas vezes estão em alemão, então é uma maravilha, assim, você chega na Itália, ou sei lá, na Espanha, no século XVII, os registros estão todos em latim, uma caligrafia asquerosa, é uma aventura emocionante, você não vai se esquecer. Então, vamos lá, quando você encontra lá a tua árvore, os registros de ancestrais no Family Search, eu vou dar um exemplo aqui bem claro para vocês, que você está lá, você faz o seu você se cadastra, começa se cadastrando, cadastra sua mãezinha, cadastra o seu papai, e aí bota lá os pais do seu pai, os pais da sua mãe e se tiver algum registro dos pais dos teus avós, maternos ou paternos, a plataforma vai acusar e você vai falar, caramba, bingo, encontrei os meus trisavós, meus bisavós, meus trisavós paternos ou maternos, ou de ambos os lados, uma maravilha. E aí você pensa, caramba, a minha árvore genealógica está crescendo e está crescendo rápido. Tem certos casos, parênteses aqui, eu uma vez tenho uma amiga lá do Rio de Janeiro, a Gabriela, e do lado da mãe dela tem uma história, ela tem um sobrenome Collen, que seriam agora não lembro se suecos, agora não lembro, mas não tem problema. E dizem que são belgas, e tinha essa história, a minha amiga não acreditava muito que eles eram belgas, não eram belgas, eu falei, tá, me dá o nome aí, dos avós da tua mãe aí, dos pais da tua mãe e tal. Eu coloquei, quando cheguei lá na década de 1920, botei o nome da véia,
o nome dos velhos lá, e apareceu o pessoal, o cara lá, o tal do belga, que chegou no Brasil, em Minas Gerais, comprou terras, eles eram uma família abastada, né, vieram comprar, eles trabalhavam na área de mineração, né, eles compravam terras para extrair metais e tal, e eles chegaram em Minas Gerais e compraram. E aí essa linha, né, ela conduziu direto. Eu fui clicando, vendo pai, quem é pai de quem, quem é pai de quem, quem é pai de quem. Para minha surpresa, o negócio chegou até o ano de 1591. Tá? Isso acontece com uma certa frequência, né? Não é a primeira vez que isso me acontece. Né? Então eu falo, pô, caramba, aí minha árvore genealógica, e aí chega um ponto que eles estão lá na Antuérpia, eles vêm da Antuérpia, e chega o último documento, o sujeito vem da Holanda, tá? Essa família Collen. Então a pessoa fala, pô, minha árvore genealógica vai até o final do século XVI, que maravilha. Não é bem assim. Não é bem assim. Porque para poder você ter certeza, para que você possa ter certeza de que essa cadeia de filiação, né, que mostra, né, quem é filho de quem é filho de quem é pai de quem, avô, bisavô, trisavô, etc., você tem que ter a comprovação, né, a comprovação documental. No Family Search, muitas vezes, você tem lá a cópia facsimilar, ou seja, uma fotografia do livro, das páginas do livro, que demonstra a filiação, quem é filho de quem. É possível você verificar isso. Mas muitas vezes você também tem o problema dos homônimos. Você pode pegar um João, né, João da Silva, que é filho do Tomás da Silva e da Maria de Conceição, e você achar uma outra documentação com esses mesmos nomes. Mas essas pessoas podem não ser as pessoas que pertencem ao teu ramo familiar. Então você precisa muitas vezes de mais um documento de casamento, um documento de crisma, qualquer outro documento. Não necessariamente tem que ser um registro de batismo ou nascimento, ou casamento ou óbito, para poder verificar. Você tem, né, de maneira variada, uma série de outras fontes documentais para poder fazer essa comprovação. Então você precisa muitas vezes verificar a profissão, o endereço, padrinhos, avós, né? Uma série de coisas que combinem, que tornem a coisa toda coerente, para que você tenha uma certeza. O nome disso é comprovação genealógica. Você vai fazer o confronto das fontes que às quais você consegue ter acesso e vai fazer. Simplesmente o fato de estar no Family Search, e veja que no início do vídeo eu falei, você coloca o nome, data de nascimento, local de nascimento, mas todos os detalhes possíveis que você conhece, que está lá no documento, do seu avô, da sua avó, bisavô, etc. E aí, se houver algo correspondente na base, os pais dessa pessoa, irmãos, cônjuge, etc., filhos, o Family Search vai apontar para você. Mas você não pode automaticamente pensar que essas pessoas são inequivocamente os teus ancestrais, né, que compõem essa linha de filiação. Por quê? Primeiro porque você tem o problema dos homônimos. Tá bom? Outra coisa, às vezes a gente encontra o documento e acha que a pessoa tem o nome dos pais, mas o sobrenome é diferente. Gente, no Brasil, por exemplo, só a partir de 1930 que você tem a obrigatoriedade de já nascer com o seu sobrenome já ali estabilizado. Quando você chega no século XIX, início do século XX, você tem lá, você pega o registro de nascimento do teu avô ou bisavô, e vai estar lá que ele se chama João, entendeu? E aí quando ele é ali na idade de ser crismado, 17, 15 anos, a partir dos 15 anos de idade, ou quando ele vai se casar, é que ele decide o sobrenome que ele vai adotar. Então ele é filho de João de Carvalho e Maria de Jesus Siqueira. Não necessariamente o teu avô vai se chamar, né, o filho dessas duas pessoas vai se chamar lá fulano de Carvalho. Ele pode escolher o sobrenome da mãe. Ou, pior, ele pode escolher o sobrenome do avô, né, materno ou paterno. Ou ele pode escolher o sobrenome de um tio, que era senador do Império, né, que ele era deputado, que ele era sei lá o quê. Ele era alferes, lá no interior do Rio de Janeiro, lá sei lá onde, entendeu? Então você vai ter que verificar a filiação, profissão, uma série de dados que os documentos vão fornecer para você, em maior ou menor quantidade, para provar que essas pessoas, né, que determinada pessoa faz parte, né, da tua cadeia, né, de filiação, dos teus ancestrais, entendeu? Então, em resumo, você veja que para comprovar isso no Family Search, que te oferece muitas vezes tanta documentação, isso não é automático, você tem que fazer o trabalho. Por quê? Porque a disponibilidade da fonte por si própria não constitui prova.
A comprovação é uma construção intelectual que você faz analisando os dados disponíveis em cada fonte, que são desiguais de fonte para fonte. Às vezes um registro de batismo, vou falar 1870, né, quando não tinha registro civil no Brasil. O registro civil só passa a existir no Brasil a partir de 1889, com a República. Então você está numa cidade de São Paulo, eles botam uma certa quantidade de dados na cidade do lado, ou na mesma cidade, 3 décadas antes, o pároco seguia uma outra lógica. Então muitas vezes você não vai ter tantos dados. Em outros documentos você vai ter dado assim, endereço, profissão, nome de tudo, né? O nome dos padrinhos, dos associados. As pessoas eram muito, né, gregárias, né? Então as famílias não eram assim como a partir do século XX, famílias assim em geral nucleares, né? A família era gente pra caramba. Então a pessoa, por exemplo, o sujeito migrava de Portugal para o Brasil, raramente o sujeito vinha sozinho, vinha ele e metade do bairro. E essas pessoas vão se apadrinhar, vão ser padrinhos dos filhos uns dos outros pelas 3 próximas gerações. Então você faz essa combinação de informação para poder reconstituir, né, esses elos de filiação, para saber que fulano A de fato é filho lá do cicrano B, né, com a outra figura C, entendeu? Então identificar um elo de filiação no Family Search não é suficiente para que você possa confiar que essa aí é a tua, digamos, tua árvore genealógica, tá? Que eu não vou fazer distinção entre árvore genealógica, árvore de postados, como eu já fiz em outros vídeos. Eu vou falar de maneira genérica, tá bom? Entendeu? Então, assim, é muito comum que a gente fala assim, minha árvore genealógica vai até a rainha de Sabá. Não tô brincando, isso acontece, né? Tem a história famosa do Chico Buarque, cantor e compositor carioca, nascido em São Paulo, né, mas se criou no Rio, né, que pela linha materna, a mãe dele se chama Maria Amélia de Cesário Alvim, diz-se que essa senhora é descendente em linha reta do profeta Maomé, né? Eu nunca pude verificar isso, mas há trabalhos genealógicos sérios, acredito que há, entendeu? Mas que quando alguém diz que descende em linha reta do profeta Maomé, ou de Dom Pelágio, lá do século VIII, você tem que ter uma documentação, claro, cujos critérios vão variar de acordo com a época, né? Você não tem livros paroquiais de batismo, de casamento e de óbito no século VIII. Você tem livros de linhagem, você tem documentações de transferências de terra, você tem títulos, né, de uma autoridade local reconhecendo serviços prestados. Então tudo isso pode servir para que você faça uma comprovação genealógica, lembrando, comprovação essa cujo conjunto de critérios de comprovação e de confronto de fontes vai variar conforme a disponibilidade, né, das fontes e dos tipos de fonte que você eventualmente encontrar em cada lugar e época, entendeu? Mas o que eu posso afirmar para vocês é que 95, 97% das árvores genealógicas do Family Search são absolutamente furadas, não por uma falha intrínseca da plataforma do Family Search. A plataforma do Family Search é uma das coisas, arrisco dizer, mais preciosas que já existiu em todos os tempos, em termos de disponibilização de fontes, tá? E de cruzamento de dados para localização de elos de filiação, para que as pessoas possam construir lá a sua árvore de ancestrais, né, a sua cadeia lá de filiação, fazer reconstrução de linhagem. É uma coisa muito séria, só que cabe a nós, quando o Family Search nos indica, né, uma pessoa que pode ser nossa ancestral, fazer o confronto das fontes, né, localizar um registro de óbito, de casamento ou qualquer outro registro que a gente puder encontrar dentro e fora do Family Search, porque você faz também a investigação mandando e-mail para a Cúria Diocesana, para registro civil, né, para arquivo público, né, uma série de lugares onde você pode obter fontes, né, porque muitas vezes o documento fala que fulano era alferes, era não sei o que, era funcionário não sei de onde, era um tipo de militar e tal. Então você vai atrás dessa documentação, né? Então, mesmo que a documentação em cada época e lugar seja uma documentação desigual, porque cada contexto histórico tem um tipo de exigência para fazer registro de pessoas,
Mas o que acontece é que no Family Search, não é um problema do Family Search, mas das pessoas que não têm essa compreensão mais rigorosa de que não basta você encontrar a pessoa no Family Search, você tem que fazer a confrontação dessas fontes para testar se essa pessoa de fato é teu ascendente. Ou seja, trata-se de um trabalho intelectual de você tentar refutar, né, para poder refutar qualquer possibilidade de que essa pessoa seja um homônimo. Às vezes ele é teu parente, mas ele não é o teu avô, ele é irmão do seu avô, né? Ou ele é primo da sua avó, entendeu? Que tem um sobrenome igual, tem um nome igual. O repertório de nomes das pessoas, quanto mais a gente recua no tempo, o repertório é menor, né? O meu sogro, que se chama Antônio, né, o pai dele chamava Antonino, aí o pai dele chamava Antônio, aí o outro chamava Antonino. Então os caras só conheciam dois nomes, Antônio e Antonino, né? Vai saber por quê. Provavelmente esses caras descendiam lá, eles são da região da Sicília, na Itália, e eles talvez tivesse algum tipo de ligação ou reverência lá pelos genes, pela linhagem dos Antoninos, né? Todo o Império Romano, tá lá, isso tem que ser verificado, tá? Então, assim, no caso da minha esposa, ela tem ainda por parte de pai uma ascendente que vem da Escócia, em meados do século XIX para a Argentina, e chega num ponto que essa mulher tem uma cadeia de ascendentes, inclusive de linhagem real, né, de reis ali medievais, e esse negócio passa para a antiguidade e chega ao século II, terceiro antes de Cristo. É evidente que isso não é plausível. Muito provavelmente não há documento, fonte suficiente para poder comprovar que essa pessoa descende dessas pessoas todas. Repito, não é impossível, mas você ter documentação que prova que você é descendente da rainha de Sabá, né, de Adão e Eva, ou aqui, século VII, século VIII, profeta Maomé, né, isso não é impossível, mas são casos raríssimos. Uma informação pontual: desde quando nós temos, por exemplo, Brasil, eu já falei, registro civil começa no finalzinho do século XIX. Antes disso, você trabalhava exclusivamente com documentos paroquiais, feitos pela Santa Igreja Católica. Essa documentação existe, né, na Europa de maneira regular desde meados do século XVI. Né? Isso foi decidido, decretado, tornado obrigatório pelo Concílio de Trento. Antes do Concílio de Trento, a Igreja já recomendava, né, que se fizesse, sobretudo, registros de batismo e registros de casamento. Óbito veio só depois, já no início do século XVII. Mas, então, na Itália e Espanha, por exemplo, no Family Search, você vai encontrar registros paroquiais na Itália e na Espanha do século XIII. Você está falando dos anos 1200. No entanto, essa documentação também não é regular, ela é bastante lacunar. Você vai encontrar, vamos dizer, cidades, municípios em que você vai encontrar uma certa, vamos dizer assim, uma certa continuidade dessa documentação. Depois você não tem nada, ali há 100 anos, 50 anos, 30 anos você tem, em outras cidades, em outras não, e assim por diante. Entendeu? Então, para você falar que a sua árvore genealógica num determinado ramo vai até determinada geração, isso tem que ser comprovado com confrontação das fontes. Lembrando que a comprovação do elo genealógico, do elo de filiação, ou seja, que mostra que determinada pessoa é filha e neta, né, ou tia, sobrinha de outra pessoa, isso é uma construção intelectual que você faz confrontando, de preferência, mais de uma fonte. Né, para que os dados possam se verificar como algo convergente. Você fala, bom, é grande a probabilidade de que essa pessoa de fato seja meu ancestral. Tá? Você tem, mesmo no caso de reconstituição de ancestralidade de ex-escravizados no Brasil, é evidente que é um trabalho muito difícil, mas é possível, ao contrário do que muita gente afirma. Inclusive tem historiador no Brasil que diz que tudo foi queimado, tudo foi destruído. Não é assim. Eu vou fazer um vídeo falando disso. Então, resumindo, a árvore genealógica no Family Search, na maioria dos casos, elas não são confiáveis, não por um problema do Family Search, mas o problema vem da ausência desse trabalho intelectual de confronto de fontes que a pessoa interessada não faz. Né?
Então é isso, então você tem que pegar, confrontar as fontes, agregar o máximo de fontes possível, verificá-las e ver se elas são coerentes, se elas convergem, né, de maneira convincente para dizer que essa é a pessoa, né, que pertence lá ao teu ramo familiar. Tá? Isso é um trabalho de comprovação histórica, um trabalho de confrontação de fonte, entendeu? Então a prova ela não cai do céu com o documento em si não é prova, o documento é um indício para que você possa fazer a reconstituição desse elo de filiação, tá? Então é isso. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se, tá? Ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos, deixe seus comentários, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.